Temos o vídeo da Ju Bene, Bene, Benevu, Bene, Ju, Ju Bene, nossa! Estamos emburrecendo? Estamos emburrecendo, não é pergunta. É ponto de ponto. Estamos emburrecendo, tá? É isso. Vamos nessa, tá? É isso mesmo, a gente tá ficando burro. E eu sei que Legal. É isso. você sente isso. Eu também sinto. Desenvolver um raciocínio coeso, coerente, complexo, exige uma força mental tão grande que muitas vezes a gente nem sabe por onde começar. E se começa, já sai atropelando as palavras, na mais pura ansiedade. Como que eu explico o que eu quero dizer de uma forma clara? Como é que eu crio um raciocínio que tenha começo, meio e fim? Como que pensa, gente? Como pensa? Hein? Como que a gente pensa nas coisas? Sem ficar falando tipo, e sem perder a cabeça e falar: "Ah, deixa pra lá, tudo faz". Não que isso seja uma tarefa fácil, pelo menos pra mim O nunca que é pensar? foi. Mas a sensação que eu tenho é que atualmente Grok, como pensar? tá ainda pior. E eu sei que não é só comigo, que não é só uma sensação, são fatos. 53% dos brasileiros Não não pensam, imagina. 53% dos brasileiros não pensam. Não pensam. Muito louco. leem um livro por ano. A gente perdeu 6,7 milhões de leitores em 4 anos. Ô, mas ler é algo, gente. Ler é algo importante, assim. Porque acho que as pessoas hoje em dia estão com a dificuldade. Não é hoje em dia, né? É um assunto aí que já vem aí se arrastando há muito tempo. Mas eu acho que hoje em dia é um negócio muito complexo que as pessoas não conseguem. Eu acho que é um nível além de não interpretar texto, cara. É não ler mesmo. Não é nem que é não ler. A pessoa lê, mas parece que não leu. Entendeu? É um nível pior de não interpretar texto. A pessoa lê e não sabe. Entendeu? É doido, cara. As pessoas tem tipo assim, uma placa. Fila aqui. Aí a pessoa lê, fila aqui, e ela fala assim: onde é a fila? Eu não sei. Entendeu? Não sei, não. Não sei onde é a fila. Item A. É aqui, entendeu? Isso é louco. E pior que sim, por mais que a gente. Que seja brincadeira, mas é meio sério isso aí, mano. É doideira, tá? Hoje, 12% dos universitários são analfabetos funcionais. E o que é ser um analfabeto funcional? Significa ter limitações para fazer uso da leitura, da escrita e da matemática em atividades do dia a dia. Como, por exemplo, você lê um livro ou um É texto piada, mas é meio que bem sério, assim. mais complexo, mais denso, com uma linguagem mais rebuscada, e não entender o que está sendo dito ali. Não ter a capacidade de interpretar uma frase ou refletir o que está por trás daquelas palavras. É desistir de continuar lendo no momento em que você se convence de que aquele livro não é para você, que você não é o público-alvo, porque O algoritmo te deixou mimado? É, galera. você pensa, não é possível que seja para ser. Mano, assim, coitado, né? O Bruno Hatak, a galera pega no pé dele de graça, filho, no Twitter. É bizarro. Bizarro, bizarro. Bizarro mesmo. Tão difícil. Mas o problema é que a gente tem preguiça de ler, principalmente quando você, ou eu, ou qualquer um de nós, não consegue se identificar com a história ou com o personagem. A gente tem preguiça de ler algo que exija tempo, paciência, mas principalmente que exija que a gente use a nossa cabeça. Não, usar a cabeça não. Gente, esse vídeo, eu sei que ele já está com um ar mais, digamos, acusatório, digamos assim. Ih! Mas eu estou me acusando também, tá bom? A última vez que eu li um texto mais complexo, rebuscado, denso, Duvido ler o nome dela, meu. Não, não, deixa quieto. Se vocês não a sabem última ler, aí vez que eu não li é um comigo, não. texto Não mais sabe complexo, interpretar o nome dela. rebuscado, denso, foi durante a pesquisa do vídeo de Quiet Luxury. Foi um artigo acadêmico, aliás, e foi assim, o primeiro, eu acho, que eu li e que eu realmente estava interessada em entender o que estava sendo dito. Eu estava realmente empenhada, sabe? E assim, foi realmente o último que eu lembro de ter. Mano, mas eu acho que pra alguém que tá o tempo inteiro no TikTok, celular e recebendo estímulo toda hora, ler um livro hoje deve ser uma das top 10 coisas mais difíceis de fazer.
Sério mesmo. Porque ler um livro, mano, é só nada. Palavra, não tem estímulo. É você tentando absorver um negócio, entendeu? E Esse que é debruçado extremo. mesmo, sabe, um texto que realmente exigiu que eu usasse a minha cabeça. Só que, gente, faz uns bons meses que eu li esse texto, entendeu? E se a gente estiver falando de livro profundo, denso, filosófico, Ler livro me dá muito sono hoje em dia, é bizarro. Mas é bom demais. É que bom que dá sono, eu acho. Que quer dizer que você tá imerso aí, você começa a ficar, tipo, nossa, legalzinho. Pra mim ler, eu dou uma lida, assim, às vezes antes de dormir, sabe? É, eu voltei a ler, assim, eu tinha parado por um tempo. Mas começa a dar um soninho mesmo, mano. Assim, você vai lendo, aí você. Rapaz, que soninho. Aí, eu nem, eu nem sei dizer pra vocês o último que eu li. Se é que eu li algum na vida, né? Eu, particularmente, eu gosto muito de ler Pior que é bem isso, eu gosto de ler e gosto muito. Mas quando é uma coisa mais complexa, eu desisto por pensar que eu sou burro. Aí você tem que lembrar do vídeo do Bril, entendeu? Sabe o vídeo do Bril? Você tem Bril? Porque o cara só teve que. Você só tem que entender. Outro cara teve que escrever um bagulho que você não tá entendendo. O outro cara teve que tirar do nada isso. Entendeu? Você só tem que entender, mano. Você tem Bril? Entendeu? Você tem que lembrar desse vídeo. livro de O grande Clóvis, filho. entretenimento. E sendo bem sincero, eu já fico feliz, pelo menos, de eu estar lendo algo para começo de conversa. Mas vamos admitir, isso é muito triste. Comemorar o mínimo. Eu, vocês, a gente poderia estar lendo muito mais se a gente deixasse de usar tanto o celular. E nem Uhum. precisaria ser algo super radical. Ler pelo menos 1 hora por dia, todos os dias. Mano, eu digo menos. Lê 3 páginas por dia. 3 páginas, pega um livrinho, mas você também tem que ler uns bagulho que você gosta, né? Porque às vezes você não tem nenhum livro de nada que você gosta. Eu, por exemplo, eu gosto de política. Eu comprei uns 2 livros de política, entendeu? E eu peguei um livro de história médica lá, nada a ver, que é engraçadinho. Entendeu? Lê 2 paginazinhas por dia. Aí é que nem é que nem academia, entendeu? Que nem academia. Você começa, chega lá, faz exercício sem peso, só pra fazer o movimento certo. Aí depois você vai, entendeu? É isso, é só pra realmente dar aquele, gosto de ler mangá, bom demais, pelo menos tá lendo, sabe? Isso é legal, mano. Antes de dormir, legal. O primeiro livro que eu tentei ler, de verdade, foi um Machado de Assis. Entendi, não, mas aí realmente, né, mano? É que ali é português diferente, né? Umas palavras complexas ali. Ou, sei lá, ler um Mas é bom, às vezes, você pegar uns negócios nada a ver pra ler também. Porque aí você, mano, mas que tenha pelo menos a ver com o que você goste. Mas mesmo que seja difícil, fazer o esforço de tentar entender. Porque eu acho que é que nem jogar videogame, sabe? Leitura, ou qualquer coisa que seja mais intelectual, assim. E eu não tô falando que ler é um bagulho ultra intelectual. Tô falando que, né? Qualquer atividade que exige que o seu cérebro funcione é meio que nem jogar videogame, assim. No começo você vai ser completamente não sabe nada. E aí você vai pegando e aí, opa, fica fácil e vai automático. Tipo andar de bicicleta, sabe? Mas você tem que, né? Fica mais fácil todo dia, mas você tem que praticar todo dia. Então, é meio por esse o caminho que eu vejo, assim. um capítulo por dia, 3 páginas por dia. Pior que quando eu era mais nova, eu gostava de ler, mas fui ficando mais velha, minha concentração pra ler foi pro caralho. Mas eu acho que é por causa do tanto de estímulo que a gente tem hoje em dia, sabe? A concentração de todo mundo foi meio pro caralho esses tempos, acredito eu, né? Mas é tanto estímulo, é notificação, é coisa piscando. E aí, quando você tá só você com um livro, dá aquele, né? Né? É, mano, é complicado, dá aquele. Ai, meu Deus, né? E eu acho que é bom você esforçar um pouco pra sair desse vínculo do celular, né? Que seja. Isso já seria uma vitória, vocês não acham? Criar um hábito saudável, principalmente a leitura, né? Que é o hábito que a gente tá cansado de saber que é um hábito super saudável e faz muito bem para a saúde mental. É muito difícil criar hábitos saudáveis. Agora, hábitos ruins, muito fácil de criar, muito fácil. E claro, criar espaço para esse hobby, mas também reservar tempo Eu gosto muito de ficar lendo página de Wikipedia de diversos assuntos. Mas livro mesmo faz muito tempo que nem vejo. Doideira. para sair com os amigos, com a família, de viajar, de se divertir, de ver filmes, Porra, imagina uns hábitos desse aqui. Eu queria uns hábitos para sair desse. com os amigos. Claro, criar espaço para esse hobby, mas também reservar tempo para sair com os amigos, com a família. Isso aí não tem, não. Alguém faz isso aí?
Alguém tem tempo pra sair com os amigos, com a família, Família, viajar? de viajar, de se divertir, de ver Alguém aqui tem? Hã? filme, série, enfim. Inclusive, ó, tem umas coisas legais. Lembra que eu falei que tinha umas coisas legais que eu queria falar? Todo sábado vou tentar fazer aqui. Eu tenho o meu querido amigo Rods, tá? Que preparou aqui uma coletânea de filmes nacionais pra gente ver em ordem cronológica, desde os anos 30 até a atualidade, tá? Então vai ser super legal isso aí, tá? Esse sábado a gente vai começar, vai ser super legal. Quem quiser colar, que a gente vai ver esse corte no YouTube, quem quiser colar no sábado, a gente vai ver. Então vai ser, assim, um cinema nacional muito que talvez a gente nem entenda, mas vai ser a experiência de ir assistindo até a atualidade, toda a evolução, os assuntos, etc. Entendeu? Então vai ser legal. Vai ser bem legal a ir descobrindo isso, tá? A gente vai ver um cinema nacional primordial, assim. Ele separou aqui, ele fez uma curadoria de filmes desde os anos 30 até a atualidade, tá? Então vai ser bem legal a gente ver qual é nessa primeira visão aí. Então, sabadinho a gente vai fazer isso aí, tá? Eu assisti um vídeo de 1976 que mostra uma repórter entrevistando pessoas numa rua no Rio, perguntando se elas gostavam de ler e quantos livros elas liam por mês. Mano, mas é que nem a galera aí né, a gente tava falando sobre notificação, muito estímulo. Tem gente que já falou, que tava comentando em vídeo, quando eu tava vendo o vídeo, que. Nossa, esse cara fala muito devagar, mano. Bota em 2x, tipo assim, a pessoa não consegue, sabe? Esperar o tempo natural das coisas hoje em dia. Tudo tem que ser 2x, cadê? Vai! Tem que ser mais rápido, né? É doideira, gente. Ver série em 2x, mano, sabe? Calma aí, gente. Dê uma olhada nas respostas. O senhor gosta de ler? Gosto muito de ler, todo tipo de leitura que traz algum esclarecimento, instrução, aquilo que possa nos ajudar a facilitar a nossa própria vida. O senhor lê quantos livros por mês? 2 em média, uns 15 a 20 volumes. 5, 6 livros só, porque eu não tenho tempo, sabe? Mas se eu tivesse mais tempo, eu leria mais. Mais ou menos quantos por mês? Uns 4. Olha, esse mês eu li 3 livros. 3 livros, 2, 3, depende do tempo que der. Uns 3 já. Dos 8 entrevistados, a menor resposta dada foi 2. 2 livros por mês. Retomando o que eu falei agora há pouco, hoje existem mais não leitores no Brasil do que leitores. 53% da população não lê nenhum livro por ano. E os 47% não são um número justo, tá? 5 ou 6 porque eu não tenho tempo. Na pesquisa que foi realizada pelo Instituto ProLivro, qualquer pessoa que tenha lido um livro nos 3 meses anteriores à apuração, essa pessoa já foi considerada um leitor. Não importa o formato, gênero, tamanho, nem sequer se a pessoa leu o livro inteiro. Ou seja, se você leu um capítulo de um livro em 3 meses, você já foi considerado um leitor. Assim fica fácil. Pô, vamos virar leitores então aqui, gente. E olhem só isso. Se a pesquisa considerasse leitor apenas quem respondeu ler um livro inteiro nos últimos 3 meses, o que é ruim ficaria ainda pior. O número de leitores brasileiros despencaria de 47% para 27% da Eu leio o chat todo dia. É verdade, mano. A gente é leitor pra caralho, mano. É verdade. Não vamos jogar isso aqui na lama também, né? população. Gente, é menos de 1/3 do nosso país. Meu Deus! E é óbvio que eu entendo completamente que o ritmo dos dias de hoje tá muito mais caótico, frenético, exaustivo. E é óbvio que as pessoas que trabalham literalmente dia e noite não se encaixam aqui. Aliás, eu queria já aproveitar agora para deixar muito claro que tudo que eu falar hoje aqui no vídeo é um recorte da realidade. Eu não estou de forma alguma querendo generalizar o Brasil inteiro, insinuar de que o nosso país é uma estatística só, porque isso seria literalmente impossível, porque o Brasil é um país extremamente Vários Brasis, né, mano? Aquela desigual, frase. e isso não é novidade para ninguém. Então, eu só queria deixar isso muito claro de que tudo que eu vou falar aqui é uma análise recortada e não uma generalização. Beleza? Então, voltando, estamos cultivando hábitos de leitura superficial, escaneamento e assimilação, modos mais adequados ao consumo do que à compreensão. Isso não é apenas uma mudança de preferência, é uma reconfiguração da cognição. E isso é muito preocupante. Só que é muito fácil você
evidenciar que isso tá acontecendo. Eu sempre tento Não, eu pensar. acho que se pá, os países estão todos no mesmo nível, tá? Eu acho que é por aí, viu? Enquanto eu tô descansando e eu tenho aquela vontade automática de pegar meu celular, eu tento me brecar e falar, ao invés de você ficar 1 hora no Instagram, no TikTok, você pode ficar 1 hora lendo. Então, ter essa consciência e pouquinho em pouquinho ir quebrando esse ciclo viciante é muito difícil, mas é muito gratificante também. E, gente, eu sei que isso tudo que eu tô falando já é falado há muito tempo, mas não custa reforçar, né? E eu mesma, eu quero começar a ler mais, ter uma constância maior e melhor de leitura. Porque o meu problema é que eu leio um livro em, assim, 2 dias e depois eu não pego em nenhum livro por 2 meses. Eu vou literalmente de 100 a 0. Não tem meio termo. Eu não sei se isso é coisa de gente Eu queria pegar outro aparelho pra isso. Porque pegar pra ler no celular é meio tentador. Papel. Papel é um bom aparelho pra leitura. Tá saindo agora, tá ligado? Imagina. Mas assim, ler no celular, mano, não. Tá? Assim, pra mim não rola. Livro é caro, mas pior que é, mano. Pior que é. Mas sabe onde que é baratinho, assim? Você vai num sebo, mano. Às vezes o sebo dá pra dá pra dar ali, tá ligado? Às vezes sebo dá pra dar ali. Eu achei um livro que eu queria no sebo, foi 5 conto. É bom. Mas assim, é o que eu falo. Leitura de livro no celular não dá, mano. Sabe? Leitura de livro no celular não rola. Oi, Davi. Não rola. É muito, muito ruim. Às vezes o Kindle é bom, mas eu não sei o que tá rolando com o Kindle agora, né? Porque a galera falou que não dá mais pra botar, né, PDF por fora, né? Não dá mais pra fazer essa brincadeira. Não sei como é que tá o esquema. Eu nunca usei. Então, não sei. Não sei. ansiosa ou se é coisa de ariano. Então, assim, não sei a resposta, só sei que eu preciso melhorar isso. Bom, a introdução ficou bem longa porque eu deixei meu raciocínio me levar, mas É porque assim, se for pra você comprar um Kindle pra ficar comprando livro virtual, que você não vai ter ele, aí eu acho paia, tá? Desculpa, acho paia. Quer dizer, eu sei que a gente tá na plataforma da Amazon aqui, mas assim, acho meio caído, tá? Porque o Kindle parece ser um aparelho legal, mas eu acho meio paia tu pagar 40 conto num PDF e que nem é teu. Porque tu não tem tu não tem mais acesso ao arquivo de PDF, né? Pra tu poder, sei lá, ler em outro canto ou imprimir. Porque vai que de repente, né? É meio Steam dos livros, assim. Não acho que vale a pena. Então, eu acho que eu queria comprar um tablet pra ler, muito melhor. Eu acho que tela, no geral, não rola. O Kindle faz sentido porque é uma tela de e-ink, né? Aí parece um papelzinho mesmo. Então, acho meio paia, tipo, tela de tablet. Assim, qualquer tela que seja um display LCD, LED, pra ler é meio ruim. Eu admiro a galera que realmente eu tenho uns amigos que eles leem. Os caras ficam lendo na tela mesmo que acende, sabe? Aí não. Não, paia. agora a gente vai voltar no tempo rapidinho, só pra dar uma pincelada na história e entender o impacto Consigo me concentrar pra ler no celular, acho muito ruim no papel, mas. Como isso funciona? Caraca, gente, cuidado, gente. Cuidado. que os livros Fala, Rods, aí, ó. O Rods tá no Jaba chat. de tiveram na nossa. Calcinha enviou R$1. Like. Apoio fazermos um clube do livro dos pererecos no Discord. E se quiserem fazer, mano, a gente cria o canalzinho lá. Aí toda semana tem um livro pra ler. Puta, é difícil, hein? Tem que ser um livro por ano. Que tal? Pode ser, começa leve. Começa um livro por ano. Começa tranquilo. Aí ano que vem 2 livros. Entendeu? Aí, ó. Aí é mais legal. A gente já vai ter né? Vai ter o clube do filme aí no final de semana. Curadoria do Rods aí. Muito foda. Aí, ó. Então, pô. Né? Pô, aí Essa história. Antes dos livros veio a alfabetização. E ela, obviamente, merece ter o seu momento. verdade. Que é antes
ler, tem que aprender a ler também. Tô aqui no Tem, vídeo, né? tem essa Eu li um questão. artigo muito bom chamado O Alvorecer da Sociedade Pós-Letrada, escrito pelo James Marriott, que é colunista da revista The Times. E eu vou citar muito ele hoje, tá? Então se preparem. No início do texto, James ele traz um ponto muito importante. O classicista Eric Havelock argumentou que a chegada da alfabetização à Grécia Antiga foi o catalisador para o nascimento da filosofia. Uma vez que as pessoas passaram a ter um meio de registrar ideias no papel para questioná-las, refiná-las e desenvolvê-las, nasceu uma nova forma revolucionária de pensamento analítico e abstrato. Uma que mudaria toda a nossa civilização. Ó, metade do chat já se perdeu agora do texto. Já foi, entendeu? Já não manteve a concentração aqui. Só nessa leitura aqui. Nessa leitura aqui já foi, mano. Já acabou, entendeu? Com o surgimento da escrita, as formas de pensar estabelecidas puderam ser questionadas e aprimoradas. Metade aqui já foi de Clube do Livro, mano. Essa foi a libertação cognitiva da nossa espécie. E é engraçado pensar que agora, Já abriu o Twitter, não tava aqui, tá vendo, mano? Gente, é cruel, tá? Esse negócio aí é cruel, mano. Pô, eu literal mudei a aba, tá vendo, mano? Os caras não conseguem, mano. Os caras não conseguem mais. Gente, isso aqui é... Abrir o Gmail é foda, calma aí. Abrir o Gmail é foda. Mas, mano, tá vendo? Mas isso é a prova, mano, que os caras não conseguem mais só ficar vendo uma coisa. Tem que ser várias já ao mesmo tempo pra poder... Doideira, tá, gente? Vamos tomar cuidado com isso aí, gente. a sensação que dá é que a gente perdeu essa liberdade cognitiva. Que a gente não tem mais essa livre, espontânea vontade e desejo de escrever, ler, refletir, questionar, aprimorar ideias, desenvolver pensamentos. O comum, o normal agora é você ter preguiça de fazer isso. É muito mais fácil ficar maratonando uma série, ficar horas no celular. É muito menos cansativo, cognitivamente falando. É óbvio, né? Porque o cara já tá cansado de passar 15 mil horas trabalhando, né? Aí, às vezes você chega em casa, filho, tu vai ler um livro? Não, pô, tu vai abrir o TikTok, é isso. Porque exige literalmente 0% do seu cérebro. A gente só vai se deixando levar. Vídeo após vídeo, post atrás de post. E é isso que as maiores empresas de tecnologia do mundo querem que a gente faça, né? Deixar a gente grudado nos nossos celulares o máximo de tempo possível. Outro ponto que o James traz é a era do feudalismo. Aí que tá, né, mano? A galera nem vê mais série. Nem vê mais série, nem filme. Gente, eu conheço gente que não consegue assistir filme porque não consegue terminar o filme, porque fica entediado no meio do filme. E tem que estar com o celular na mão, mano. Entendeu? Tem gente que vê filme por edit no TikTok, mas isso não é... Gente, não é mentira. Tem resumo de filme no TikTok. E tem gente que fala que viu um filme porque viu um resumo de 1 minuto e meio no TikTok. Que é aquele narrador IA falando. Um cara acorda, não... blá, 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 blá. Entendeu? Isso, gente, isso é algo que existe já. Entendeu? Isso existe, sabe? É doideira, mano. É doideira. E isso é mais normal do que parece já, hoje em dia, tá? E como nessa época aconteceu Isso é uma uma realidade mesmo, não é... Ah, isso vai acontecer, não. Isso é a realidade. importantíssima virada de chave. A ignorância foi um dos Olha pilares o texto de novo. Texto parte 2, gente. da Europa feudal. As vastas desigualdades da ordem aristocrática puderam ser parcialmente mantidas porque a população não tinha como descobrir a dimensão da corrupção, dos abusos e da ineficiência de seus governos. O sistema funcionava numa Obrigado pelo aviso antecipado. época anterior à alfabetização em massa. Alerta de texto na tela, alerta de texto na tela. Mas, à medida que o conhecimento se disseminava pela sociedade e os modos de pensamento analítico e crítico fomentados pela imprensa ganhavam força, toda a atmosfera mental e cultural que sustentava a antiga ordem foi destruída. As pessoas começaram a saber demais e a pensar demais. Eita. Ixi. Eu li esse parágrafo no texto, eu automaticamente me lembrei dessa parte do vídeo sobre mídias físicas. A gente está voltando ao feudalismo. Juro. Por mais novas que essas dinâmicas possam parecer, Fifield argumenta que elas, na verdade, remontam ao antigo sistema de propriedade que reinou por muito tempo, o feudalismo. Tudo bem, agora não são as grandes famílias aristocráticas, são as grandes empresas de tecnologia do Vale do Silício, diz ele.
Mas é um sistema idêntico em termos de uma pessoa dando um direito à outra, dando a outra, dando a outra, que Mano, o que tava acontecendo aí já, ainda atrapalhando aqui a leitura pra felicidade de vocês, é que, por exemplo, se você tinha um livro comprado no Kindle, né? A Amazon, não a Amazon, mas esse texto poderia ser alterado, entendeu? Esse texto poderia ser alterado. O texto do livro podia mudar de fato, sabe? E você não tinha mais acesso a versões antigas daquele PDF que você comprou. Pode só ter um update, um patch note no livro que você tava lendo. Entendeu? Olha que maluquice isso, mano. E isso acontece, tá? Isso acontece. E você não tem como ter versões antigas, etc e tal. É doideira, mano. eventualmente passa um pouco disso para você. Ah, valeu, E se valeu, Davi. alguém acima de você não gostar, ou você não usar da maneira que eles mandam, a coisa toda desaparece. Eu nunca imaginei que sistemas da era do feudalismo estariam tão presentes no século XXI. Muito bom. Agora, só um breve contexto sobre a alfabetização lá na era feudal. Com o crescimento do comércio, os burgueses começaram a se aproximar É por isso que bastante eu falei que é legal o Kindle, mas só se for numa maneira que você consiga botar o seu próprio PDFzinho ali, sabe? dos reis. E os reis acabaram financiando o surgimento de novas universidades. Com isso, surgiu a necessidade de pessoas que entendessem de direito, comércio, da vida prática, e não só de religião, né? Então, nesse momento, o conhecimento deixou de ser algo exclusivo da igreja para a igreja e o ensino foi cada vez mais se voltando para o mundo real. As pessoas elas começaram a se interessar mais pelas questões da vida terrena, mundana, do que questões espirituais. Elas queriam explorar cada vez mais as áreas do saber e das artes também. É nesse contexto que nasce o humanismo, que foi um movimento que influenciou a Europa por séculos e que também abriu um espaço muito importante para questionar o pensamento da igreja, que até então dominava tudo. Bom, assim como no fim do feudalismo, Dominava, né? Ainda bem que acabou. Ainda bem que acabou essa era, né? Oba! Coisa boa, coisa boa. qualquer tipo de revolução exige conhecimento, acesso à informação e a união. E isso não é possível sem a alfabetização. O historiador Orlando Figes, ele observou que as revoluções inglesa, francesa e russa ocorreram em sociedades em que o nível de alfabetização se aproximava dos 50%. Outros historiadores também relacionaram a explosão da alfabetização à chegada da democracia, dos direitos humanos e até mesmo os primórdios da Revolução Industrial. E como a gente pode ver e já bem sabe, a alfabetização já foi um passo e tanto. Mas, no momento em que os livros caíram na mão do povo, muitas outras coisas começaram a mudar. Durante os primeiros 2 séculos após a invenção da imprensa, a leitura permaneceu em grande parte uma atividade da elite. Mas, no início do século XVIII, a expansão da educação e a explosão de livros baratos começaram a difundir rapidamente a leitura pelas classes médias e até mesmo pelas camadas mais baixas da sociedade. De repente, parecia que todos estavam lendo em todos os lugares. Homens, mulheres, crianças, ricos, pobres. Era um hábito que não conhecia fronteiras sociais. A rápida expansão da alfabetização contribuiu para destruir o mundo ordenado, hierárquico e profundamente desigual socialmente. E assim, é tristemente irônico notar que hoje em dia, mesmo a gente sendo a geração mais conectada da história, tendo acesso a um portal infinito de informações, conteúdos, aprendizados, a gente continua vivendo num mundo extremamente desigual. Bom, resumo da obra. A coisa tá feia. A gente claramente está regredindo. E uma das coisas mais importantes que a gente está perdendo, por não estar lendo tanto quanto a gente deveria, é o pensamento crítico. Do que ela tá falando, gente? Não imagina. Assim como os alimentos Eu sou assim. ultraprocessados são projetados para conveniência e recompensa imediata em vez de nutrição, o mesmo acontece com o conteúdo que consumimos cada Eu literalmente assim agora, pô. vez mais. Me-ear. Curto, simples, emocionalmente acessível e otimizado para ingestão rápida. Não nos demoramos nele, apenas o consumimos. Estamos constantemente saciados, mas raramente nutridos. E isso não é novidade para ninguém, né? Aquele sentimento de ficar horas no celular, na internet, vendo vídeo e depois pensar, meu Deus, eu perdi todo esse tempo da minha vida vendo vídeo inútil na internet. É lógico que tem várias publicações que são super interessantes, bem feitas, engraçadas para divertir a gente durante o dia, mas o problema é aquela sensação de se sentir preso
aquele aplicativo. De não querer sair, porque querendo ou não, você está se desconectando dos problemas do mundo real. Então existe uma pequena parte. Vamos falar a verdade que somos a minoria que consegue continuar assistindo live, que é um negócio contra a lógica de coisa rápida. Não, mas é isso. Eu falo sempre quando a gente fala sobre esse tipo de consumo de mídia ultra rápida, né? Que live é o contrário disso. Live é o contrário disso. É a exceção da exceção. Quem tá assistindo live, né? É o total contrário disso. Porque você não tem como pular, não tem como botar em 2x, é só uma coisa que tá acontecendo, entendeu? Então, não dá pra você, eu vou esperar algo que eu gosto mais acontecer, aí eu vou pular pra lá, entendeu? Não tem como acelerar, é isso aqui. Então, a galera que assiste live já é um negócio meio fora da curva. E eu digo mais, assim, até a galera que vê os cortes do YouTube também, que são cortes longos, né? Do 612, principalmente, aí. É um conteúdo mais longo, não tem muito corte, é só um trecho da live, já é fora da média mesmo, assim, também, De sabe? nós que acredita que você ficar doom scrolling por horas faz bem porque você tá aliviando o estresse. Você tá desligando o seu cérebro um pouquinho. Ficar no celular também ajuda a gente não sentir tédio. É Fazer o chupeta de adulto, né, mano? O celular, o Reels do TikTok, né? É meio isso. É tipo assim. É que nem cigarro, mano. Sabe? Você tá de boa. Vou ver aqui uns Reels, mano. Aí você. É isso, né? tempo É passar mais doideira. rápido, sabe? Mas todo mundo sabe a real. Nada disso faz bem. E existem outras formas de se desconectar do mundo Quando faltam 40 minutos pro seu compromisso e você pensa, vou fazer nada, já vou sair, passa 40 minutos no Twitter, então. sem que você desenvolva um vício. Como eu falei agora há pouco, eu Posso também parar sinto quando eu isso. quiser. Eu já fiquei no TikTok por horas e eu não Rejeite o algoritmo, deixe o 61 escolher os vídeos pra você, conseguia exato. nem lembrar de 5% do que eu tinha visto. Além de ter me estressado com um vídeo estúpido, mas principalmente com comentários estúpidos. É claro, mano, mas é isso, né? Porque o que acontece? O TikTok, o Reels, o Twitter, todos esses rolês, eles te mostram coisas que você não quer ver, né? Eu acho que eles te mostram ali coisas, sabe? Que você não quer ver. Pra você ficar puto, aí você entra no comentário, aí você vê ali a pessoa falando besteira, aí você sente prazer em ver alguém respondendo a pessoa pra ver se era algo que você falaria, entendeu? Nossa, mas aí vira um ciclo infinito de coisas e etc. Eu discordo um pouco desse ponto de que live é o contrário disso. Acho que com certeza é um ponto fora da média, mas a dopamina de ter um chat rolando pra você interagir, alertas, etc., acho que de certa forma contribui pra essa geração de dopamina rápida. Putz, eu acho que não dessa forma, sabe? Por mais que tenha um chat rolando e você tá vendo a reação da galera o tempo inteiro, não é uma interação com você. E eu acho que a galera que interage com o chat é a minoria do que assiste, sabe? Eu acho que a maior parte da galera não tá no chat, inclusive, sabe? Então, eu acho que não. E outra, assim, quando você tá no TikTok ou num negócio, você tem 100% do controle do que você quer ver o tempo inteiro. Você não gostou do começo do assunto, você pula. Você. Aí você gostou um pouco mais, você vai ver os comentários. Então você tá o tempo inteiro naquele, né? Aquele controle do que está vendo. Então, aí eu acho que é uma parada diferente do que é, de fato, né? Então ainda é um ambiente que tem muita interação, tem muito estímulo, sim. Mas comparado a você estar num scroll de TikTok, nossa, eu acho que é outro caminho, assim, mais, né? São outras ideias que se formam ali. Ao mesmo tempo que os comentários, na minha opinião, são, assim, a melhor parte de um vídeo, eles também têm o poder de estragar o meu dia. Dependendo do absurdo que eu tiver o desprazer de ler. Mas é isso, né? O TikTok, ele vai te mostrar um negócio que você não quer ver, um negócio que vai te deixar meio puto. Aí a primeira coisa que você faz é ir nos comentários. E uma coisa que não é falado, né? Mas assim, TikTok, Instagram, etc., eles pegam todos os comportamentos que você faz. Você não precisa interagir com um vídeo pra ele saber que você gostou ou não do vídeo, entendeu? Então, tipo assim, você viu um vídeo que você não gostou, ele vai ver o que você pausou, onde que você pausou, quais palavras que tinham no vídeo. Aí, se você abrir os comentários, já ele vai saber de tudo isso, entendeu?
Então, o tempo que você ficou naquele Reels ali já foi suficiente pra ele entender que próxima vez que ele te mandar um bagulho que não faz parte da sua bolha ali, você vai parar, vai ficar ali, vai ver os comentários. E é exatamente isso que ele quer, porque quanto mais tempo você passar dentro do aplicativo, melhor, né? Pro Meta, pro TikTok, enfim. É isso, no fim das contas, né? É a evidente epidemia do "mas e eu?", o efeito "what about me?", que é o nome que o pessoal lá da gringa deu para esse fenômeno. Basicamente assim, tem um vídeo em que uma pessoa tá mostrando como fazer um queijo quente maravilhoso. E aí vem alguém e comenta: "Ai, mas eu sou celíaco e intolerante à lactose. Como que eu vou fazer essa receita?". Pera, o que é? Não entendi, calma aí. Mostrando como para esse fenômeno. O Ah, efeito nossa, o Phelps falou sobre isso uma vez na prazer de live. ler. É a evidente epidemia do "mas e eu?", Mano, o Phelps já falou sobre uma vez isso aí em o live. efeito "what about me?". Tipo assim, a base da parada é leite. Aí você é intolerante à lactose. Mas então não faz, não é pra você então, Que é o mano. nome que o pessoal lá da gringa deu pra Aham. esse Mas e eu? fenômeno. Basicamente assim, tem um vídeo em que uma pessoa tá mostrando como fazer um queijo quente maravilhoso. E aí vem alguém e comenta: "Ai, mas eu sou celíaco e intolerante à lactose. Então não faz. Como que eu vou fazer essa receita?". É só não fazer. Pam, 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 pam. Para, pam, pam, Não pam. preciso mais explicar, né? Ficou bem claro. Nem tudo que está na geladeira é pra você. Enfim, além desse surto de Cara, mas isso é muito real hoje em dia, tá? Isso aqui é muito, muito real. Mano, cara, nossa, e isso às vezes acontece no chat, mano. Às vezes você fala um bagulho assim, não, porque aquilo. Blá, blá, blá. Aí a pessoa fala, mas o meu computador é. Então não é pro seu computador, mano. Então não é. Entendeu? O lance do mas e eu é muito real, cara. É muito real mesmo, assim, sabe? É uns negócios assim. Ah, mas aí não tem aqui. Então não é, mano. Então acabou, não tem como, entendeu? É doido, mano, isso. individualismo, narcisismo e vitimismo, a gente também tem outro problema: a falta de formação de opinião por conta própria. Quantas vezes eu assisti algum vídeo e pensei assim: É tipo assim, olha, gente, essa música de rock, muito legal. A pessoa, mas eu não gosto de rock 61. Então, né? não tenho uma opinião formada sobre isso ainda, sobre esse assunto aqui do vídeo. Deixa eu ver os comentários para ver o que a galera tá falando. E óbvio, isso não é um crime, tá? Mas eu acredito que seja problemático, tá? Deveria ser, tá ligado? Se não for controlado. Roubar a opinião alheia deveria ser crime. Só pode ser opiniões que você formulou, entendeu? Porque é muito louco, gente. Porque tem. Gente, eu vou falar uns negócios aqui agora. Mas tem umas coisas que a galera. Que assim, é uma opinião tão Ctrl-C, Ctrl-V sobre uns determinados assuntos, sobre pessoas, sobre coisas, entendeu? Opinião tão Ctrl-C, Ctrl-V que não dá nem vontade de ler. Você começa a ler e você fala, mano, é aquela opinião lá. Ctrl-C, Ctrl-V. E aí a pessoa leu aquilo, ela achou que minimamente fazia sentido, ela não refletiu sobre e continuou a espalhar, entendeu? Continuou a espalhar. E aí Anônimo vai, enviou foi. R$1. E aí vai, Como disse mano. Bruno Hatak antes de levar hate no Twitter, nem tudo que tá na internet é pra você. Exato, né, mano? É doideira, mano. É isso, mano. Uma frase que eu li diz o seguinte: o leitor deixa de ser um co-criador de significado e se torna um consumidor de impressões. Olha. Eu acho que ela resume muito bem o problema nessa prática. Se a gente parasse um pouco, refletisse, formasse a nossa opinião antes de abrir os comentários, Calma, talvez gente. Vou esperar o Felipe Neto se a pronunciar gente sobre. pudesse trazer uma perspectiva que ninguém tivesse trazido ainda nos comentários, sabe? E é óbvio que você pode ter formado a sua opinião, aberto os comentários, ver os argumentos das pessoas e mudar de opinião. Isso tudo Sim, e tá tudo bem mudar de opinião, tá? É tipo uma coisa, mano, é porque é o que eu falei já uma vez. Você não pode ser advogado da sua própria ideia, sabe? O que o advogado faz? Se tem provas ali contra o seu cliente que ele é culpado, o advogado vai falar assim: caralho, não, pode crer, ele é culpado mesmo, então. Vamos lá, mano. Não, entendeu?
Eita, caiu a live aqui. Nem lembro onde eu tava. Ah, tá. Era sobre mudar de opinião, né? Mano, tem umas coisas que... Era sobre mudar de opinião? Nem lembro, mano. Vixe, mudei de opinião? Será ou não mudei de opinião? É isso, o que eu ia falar é isso. Que você não pode ser advogado da própria ideia, entendeu? Que se você pega, né, o advogado e o cliente, né, apresentam prova suficiente que seu cliente é culpado, o advogado do cara não vai falar assim: caraca, verdade, né? Meu cliente é culpado mesmo. Pode crer. Não, né? O advogado ele vai defender o cliente dele até a última instância. Então, assim, se você não pode ser advogado da sua própria ideia. Se de repente você vê coisas o suficiente que fala assim: ah, ok, né, mano? Verdade. Isso aqui é uma ideia meio errada que eu tinha. Então agora eu mudei de opinião. É isso, cara. Você não dá pra advogar a sua ideia. Você tem que estar aberto a mudar de opinião. E tem gente que não entende como isso funciona. A galera acha que ideia é que nem time de futebol, sabe? Que você tem que torcer e tem que defender e tem que fazer todos os malabarismos pra sua noção da realidade estar certa. E às vezes não é isso, cara. Entendeu? Não é esse o esquema, entendeu? É isso, sabe? Você tem que estar aberto a mudar de ideia, sabe? Tudo bem, mas eu digo, assim, até por experiência própria, como eu falei, às vezes eu nem me dou tempo de criar uma opinião e eu já tô sendo, digamos, alienada ali por desconhecidos, sabe? Que medo, ser alienado por desconhecido. Quantas mentes com novas ideias, novas abordagens, novos jeitos criativos. Porque aí o foda, mano, de você ser advogado da ideia, e tem gente que é assim, mas gente que é assim é insuportável de conviver. Porque a pessoa nunca vai estar errada, né? Ela nunca vai mudar de ideia e ela vai ser um chato, porque não dá pra conversar. Porque imagina você conversar com alguém. Pra mim, conversar é você, né, trocar ideia com outra pessoa e você não tá aberto a mudar de opinião ou a ter um pensamento novo porque você conversou com uma pessoa, entendeu? Você tá conversando com alguém e você fala assim: caraca, nossa, essa pessoa me falou uma parada que eu nunca tinha pensado. Não, vou ficar na minha caixa aqui de pensamento e não vou. Não, eu tô certo. Pô, é chato pra caralho, mano. Então, assim, esteja aberto a mudar de opinião das coisas, sabe? De pensar. Quantas mentes assim a gente poderia ter hoje em dia se não fosse, primeiro, pela alienação que o algoritmo traz e, segundo, pela preguiça que a gente acaba tendo de simplesmente pensar. Eu acredito que a gente teria muitas mais mentes brilhantes, mas, como o crítico cultural Neil Postman Aí diz, vira debate online, exato, vira debate online. o grande problema que está impedindo que a gente E é por isso que, tipo, o Twitter nunca vai... Imagina esse cenário. Imagina esse cenário. Alguém fala uma parada no Twitter, aí outra pessoa responde e fala assim: não, cara, pá. Aí a pessoa responde assim: caralho, pode crer, mano, é verdade mesmo. Acho que eu mudei minha opinião agora, depois que você falou. Isso nunca aconteceu. Entendeu? Imagina. Se as pessoas mandassem um bom argumento e a outra pessoa falasse: caralho, é verdade. Esse foi um bom argumento, cara. Não, verdade, já mudei de opinião aqui, entendeu? Imagina se fosse assim a vida, né? Então, assim, estejam abertos a mudar de opinião. consiga contornar essa situação de nós voltarmos a sermos seres pensantes, com senso crítico, com opinião própria, é que a inteligência humana é uma das coisas mais frágeis da natureza. Não é preciso muito para distraí-la, suprimi-la ou mesmo aniquilá-la. Uma cultura não precisa forçar a fuga de acadêmicos para deixá-los impotentes. Uma cultura não precisa queimar livros para assegurar que não sejam lidos. Há outros modos de alcançar a estupidez. Eu acho essa frase muito forte e muito verídica. Outra coisa que grita estupidez é o convencimento através do emocional, a manipulação mesmo, através do uso das emoções, ao invés do uso da razão. Se você quer defender seu ponto de vista pessoalmente ou em um vídeo do TikTok, existem inúmeros meios para contornar a argumentação lógica. Você pode gritar, chorar e usar o charme para persuadir sua plateia. Pode tocar músicas emotivas ou mostrar imagens angustiantes. Tais apelos não são racionais, mas os seres humanos não são animais perfeitamente racionais e tendem a ser persuadidos por eles. E isso é, obviamente, muito problemático, né? Porque esse tipo de persuasão não está presente só numa discussão cara a cara ou nas redes sociais. Ela também está presente, principalmente na política.
E isso não é de Ô! hoje, obviamente. Faz parte da história. Eu não vou entrar em detalhes sobre essa questão, porque é um tema que eu não domino nem um pouco, mas o que eu queria trazer aqui é um resumo da obra. Por conta do grande uso que vem sendo feito da manipulação emocional, o populismo vem ganhando cada vez mais força. Eu com certeza não saberia explicar esse conceito de uma forma clara e correta, e eu também só quero focar em uma característica do populismo: o líder carismático. O líder que está do lado do povo, que quer o melhor para a nação. Mas o pulo do gato é que o populismo está presente tanto na esquerda quanto na direita. O quê? Lula, Bolsonaro, Trump, Milei, Gustavo Petro, que é o presidente da Colômbia, e Pedro Castillo, que é presidente do Peru, são alguns exemplos de populistas atuais. Por que o TikTok beneficia os populistas de forma desproporcional? Alguém vai mandar o argumento aqui no chat? Eu tô esperando o argumento assim. Não, mas nem esquerda nem direita, né, mano? O bagulho é a gente tentar é o meio, né? Os dois extremos são muito ruins. Então, pô, não é por aí o caminho. É pra Não. frente que a gente tem que seguir, né? Vamos deixar essas amarras do. É extremo centro aqui. Porque, quase por Extremo centro é muito foda. definição, o populismo prospera nas emoções, não nos pensamentos, nos sentimentos, não nas palavras. Os populistas se especializam em proporcionar aquela sensação de certeza que você sente quando você sabe que está certo. Eles não querem que você pense, é no pensamento que a certeza morre. Eu recomendo o artigo que eu li da Politize, que explica de forma bem clara e resumida o que é o populismo. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Bom, essa crescente do populismo só O comprova bagulho é uma mistura de capitalismo e socialismo, mano. tudo que a gente vem falando até agora. Que não importa o quão racional, lógico, argumentativo, articulado, estudado que você seja. Basta se Não sou de extremos, acredito em um meio termo entre socialismo e comunismo. utilizar de emoções como a Eu raiva, acho que o capitalismo tem coisas boas e o socialismo também. Eu consigo ver o melhor dos dois lugares, sabe? Nossa, esse papo é insano demais, eu adoro. Eu consigo ver o melhor de cada modelo, sabe? Eu não sou essa pessoa extrema. indignação, esperança, Mistura do Brasil com o Egito, nunca mais falei isso. compaixão, empatia. Isso já é o O suficiente capitalismo consciente, exato, maneiríssimo, adoro. para convencer um povo cognitivamente subdesenvolvido. Tanto os que não têm acesso à educação alguma, quanto os que têm acesso a todos e qualquer tipo de educação. Na era dos vídeos curtos, a política favorece Porra, podia ter tido um trigger warning aí pra aparecer a foto do Trump assim do nada, né, mano? a exacerbação das emoções, a ignorância e as afirmações sem provas. Tais circunstâncias são extremamente propícias para charlatães carismáticos. Inevitavelmente, partidos e políticos hostis à democracia estão prosperando no mundo pós-letrado. O uso do TikTok está correlacionado com o aumento da porcentagem de votos para partidos populistas e a extrema-direita. E como que a gente saiu de revoluções Trump mostrando a trampa assim. A gente tá mais nem vendo o vídeo, gente. Vamos focar de novo. e avanços tão importantes para nossa inteligência, para o nosso pensamento crítico, para a racionalidade? Como que a gente saiu disso e foi parar em tempos cheios de ódio, alienação, divisão, retrocesso? Num mundo onde se tem acesso a qualquer tipo de informação a qualquer momento e a qualquer lugar, é irônico pensar que a gente está cada vez mais parecido com o antigo mundo, em que a Papo. E, inclusive, eu acho que é algo que é, ó, calma aí. Que a Apo falou assim, a gente não pode falar que a direita às vezes não serve entretenimento. Cara, uma coisa que eles servem entretenimento. E digo mais, tá? Digo mais. A esquerda tem que aprender a fazer meme, cara. Tem um meme sobre memes de esquerda, que todo meme de esquerda é uns textos gigantescos. Gente, vamos melhorar isso aí, sabe? Tem que ter uns memes de esquerda melhores, mano. Os caras. É tipo assim, meme de esquerda, tipo assim. Eu, quando estou na fila do mercado, e aí lembro do. Pô, gente, calma aí. Sabe? Vamos fazer uns negócios mais. Tá ligado? Vamos. Não é? Alguém tem o meme dos memes da esquerda? Entendeu? Pô, mano. população não tinha acesso a nenhuma informação sequer. O mundo pós-imprensa se assemelha cada vez mais ao mundo pré-imprensa. Quão fácil é controlar um povo alienado, polarizado e cheio de ódio? É muito fácil. É só desviar a atenção deles para coisas inúteis e que possam ser compradas. Aqui, ó. É isso aqui, ó. Aqui, ó. Achei a imagem. Aqui. Aí, ó. Memes de esquerda são tipo. É literalmente isso, velho.
Ai, mano. É literalmente isso, mano. Antes da democratização da alfabetização e antes da criação da imprensa, não existia acesso à informação, a nenhuma informação, como a gente viu agora há pouco. Ou seja, as pessoas não sabiam e nem aprendiam. Memes de direita. Líder do Hamas está escondido no Brasil. Príncipe salafrário. KKKK. Simples. Memes de esquerda. É literalmente isso, cara. Cara, é muito assim, cara. Pior é que é assim, velho. É desse jeito. Salafrário, mano. Nada. Já hoje, mesmo com uma realidade completamente contrária, o problema é muito parecido. Ninguém consegue absorver nada. Enquanto as antigas monarquias europeias tinham que tentar censurar material perigosamente crítico, as grandes empresas de tecnologia garantem nossa ignorância de forma muito mais eficaz, inundando nossa cultura com raiva, distração e irrelevância. Então essa é a moral da história. A gente tá igual a galera lá da era feudal, que não sabia de absolutamente nada, tava no escuro sobre tudo. Mas a gente tá igual, só que num cenário completamente contrário, de tanta informação, é tanta distração que a gente não consegue focar nas coisas que importam. O fato da gente ter acesso a tanta informação nos dá a falsa impressão da gente ter poder, de ter olhos, ouvidos e boca em todos os lugares. Por exemplo, se alguma pessoa na Índia postar um vídeo mostrando algo que está acontecendo lá, teoricamente, por alguns minutos ou segundos, você tem olhos e ouvidos lá na Índia. E boca, se você decidir comentar alguma coisa no vídeo. A sensação que a gente tem e a mensagem que foi passada pra gente é que as redes sociais nos conectaram ainda mais, derrubaram barreiras, encurtaram fronteiras, blá, 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 blá. Mas a realidade é justamente contrária a isso. As pessoas estão cada vez mais solitárias, a gente não é capaz de focar em um único objetivo, não focar em nada, né? Na real, ninguém consegue mais focar em nada, um monte de pessoas sofre de ansiedade, a gente se compara um com o outro, e tudo isso só alimenta o nosso individualismo. O que é engraçado, porque se era pra gente ter um maior senso de comunidade pela alta conexão que a gente tem com literalmente o mundo inteiro, é muito irônico pensar que o resultado é justamente o contrário. E isso só vai fechando ainda mais a nossa pequena bolha algorítmica que a gente vive dentro das redes sociais. E dentro dessas bolhas, as nossas opiniões, as de algumas pessoas até perigosas, são validadas por estranhos que compartilham os mesmos valores. E é importante também fazer um adendo aqui. Eu estou vilanizando as redes sociais muito fortemente, mas é óbvio que ela deu sim um certo poder para a gente de se unir, como por exemplo, um país, uma nação, o Brasil, para reivindicar algo. Alguma tragédia, por exemplo, do cachorrinho ou orelha. Se não fosse pelas redes sociais, essa notícia não teria chegado em tantas pessoas e não teria mobilizado tanto o nosso país. E não teria jogado tanta luz na questão de maus tratos de animais como jogou. E isso foi só um exemplo. Mas é importante sim a gente ver o lado bom da rede social, porque quando as pessoas querem, elas podem sim fazer a diferença através das redes sociais. Tem sim um poder muito importante nas redes sociais. Mas a gente não pode se iludir pensando que o poder que a gente tem é maior do que ele realmente é. É esse ponto que eu queria fazer aqui. É uma literatura de espelhos. Só queremos o que é igual a nós. O diferente, o outro, o que perturba e incomoda, não serve. Não mais uma janela. A literatura é hoje um espelho. Eu achei que essa frase se encaixa muito com o que a gente está falando aqui agora e também se encaixa literalmente na leitura, né? Como eu falei lá na introdução, que geralmente a gente gosta de ler livros que se comunicam com a gente, né? Que a gente se identifica. E a real é que é muito importante a gente ler livro que Eu vi realmente nos tire da nossa zona de conforto, porque Eu vi um vídeo que era muito interessante. Eu não lembro qual que era o título agora. Não vou lembrar. Mas era um vídeo que era um cara falando sobre por que tipo assim, existiu o filme Vida de Inseto, por exemplo. Sabe? Que é um filme, né? Totalmente com ideias, né? Com ideias aí, né, que não podem ser ditas, né? Tipo, Vida de Inseto, Fuga das Galinhas, essa coisa meio, uma ideia meio revolução, né? Tem umas ideias, um fantasma do comunismo ali, né? Como que pode, né, um filme desse numa indústria completamente capitalista, pá, entendeu?
Vida de Inseto é um filme comunista, exato. Mas como que isso funciona? Eu vi ele fazendo um estudo, né? Assim, e uma análise que era até mais profunda, assim. ahn, que ele falava que isso é bom, sabe? Transformar isso em um produto é bom. Porque quando você vê algo que sacia essa sua vontade de revolta, entendeu? Mesmo que você não esteja fazendo nada. É meio que. E aí, ele fala que o vídeo dele é exatamente isso também. Ele não pode nem criticar, porque ele tá fazendo a mesma coisa. E ele tá fazendo isso como um produto, porque ele tá no YouTube. Então você tá vendo isso, ele tá ganhando dinheiro em cima desse sentimento saciado de revolta. Entendeu? É tipo dar uma volta inteira pra falar a meta, assim, né? É muito doido isso, quando a gente para pra pensar. Que é meio o episódio do Black Mirror lá, o do cara da esteira, né? É basicamente isso, assim, que no fim ele se revolta e ele vira um produto de novo do sistema que ele tá participando, né? Eu acho esse episódio, acho que é um dos melhores episódios de Black Mirror, assim, pra você refletir sobre essas coisas. Que é o do cara da esteira, lá, né? E aí, que ele se revolta e ele fala aquelas coisas que todo mundo queria falar, e aí ele vira novamente um produto, né? E o vidrinho lá que ele usou e tal vira um item que as pessoas podem comprar, porque, né? É embalado de novo e vira produto de novo. Doideira. É Reflexão. assim que a gente aprende, cria novas percepções, reflete sobre algum tema que você nunca nem imaginou. É muito óbvio o fato de que a gente é incapaz de debater ideias diferentes de forma respeitosa, de escutar o outro, ao invés de só ouvir. Vixe. O ódio cega, as distrações nos cegam, o mundo perfeitamente estético e viciante das redes sociais cega também. Nos cega de tudo que é importante, viver a vida, sair com pessoas, socializar, conversar, ler, ficar olhando pela janela e admirar a paisagem, que seja, estar presente no momento, mesmo que o momento seja tedioso. Enquanto a gente se vira um contra os outros, os responsáveis por toda essa cegueira que tá todo mundo tendo, continuam conseguindo exatamente o que eles sempre quiseram: controle absoluto. E quem são esses Coisa boa. responsáveis? As grandes empresas de tecnologia gostam de se ver como Mas eles são tão bonzinhos, China, deixa eles construírem os servidorzinhos deles aqui, mano. disseminação do conhecimento e da curiosidade. Na verdade, para sobreviver, elas precisam promover a ignorância. Os oligarcas da tecnologia têm tanto interesse na ignorância da população quanto o autocrata feudal mais reacionário. A raiva irracional e o pensamento partidário nos mantêm grudados em nossos celulares. À medida que o poder, a riqueza e o conhecimento se concentram no topo da sociedade, um público irritado, dividido e desinformado não tem como entender, Mas eu queria tanto um data centerzinho no meu quintal, mano. analisar, criticar ou mudar o que está acontecendo. Em vez disso, cada vez mais pessoas se impressionam com os tipos Tu não tem pena do Zuckerberg, mano. Tadinho dele, velho. de Caraca. apelos carismáticos, místicos e altamente emocionais que eram a base do poder na era Fomos de anterior à cyberfeudalismo. alfabetização Exato. generalizada. Quando eu tenho alguma recaída com o TikTok e fico assim 2, 3 horas no TikTok, eu consigo sentir a ignorância assim entrando no meu corpo. Da mesma forma que quando eu consigo brecar essa ação que já tá no automático de pegar meu celular e abrir o TikTok ou o Instagram que seja, quando eu consigo brecar isso Cara, e teve uma época que eu tava assim com o Twitter, tá? Teve uma época que eu tava assim com o Twitter, que eu fechava o Twitter, abria de novo o Twitter. Tipo assim, era automático. Pegar o celular e abrir o Twitter. Doideira, filho. Tá doido. Fecha o Twitter, logo em seguida abre de novo. pegar um livro ou sair para fazer alguma coisa ou até ver um filme ou uma série que vai me trazer algum tipo de reflexão, mesmo que seja uma coisa boba. Quando eu escolho fazer isso, ao invés de ficar no celular, eu me sinto tão bem. E com esses Meu hábitos, professor argentino defendia com unhas e dentes o Elon Musk, dizendo que ele seria o novo Elon Musk. Era o Sérgio Sacani, o seu professor? Nada a ver, né? Enfim. eu sinto que cada vez mais eu consigo refletir sobre alguma questão, não importa o quão aleatória ela seja. É óbvio que eu entro no TikTok, mas eu fico meia horinha. Eu vejo os vídeos que eu acho interessante, salvo o que eu acho que pode ser útil pra mim, e é isso, fico com aquilo na cabeça, sabe? Meia horinha, tá tudo bem. E Sabe assim, uma coisa que eu faço assim hoje, gente? Aquele negócio, né? É triste, é bom e ruim ao mesmo tempo isso, né? Tipo assim,
Às vezes quando eu tô no TikTok, eu vejo algo interessante, eu salvo pra depois. Só que eu nunca vejo esse depois. Porque tem algumas coisas que são úteis mesmo. Tipo assim, uma dica de algum programa que eu deveria conhecer, né? Um negócio assim. Aí tem um momento do meu dia que eu abro o Trello. Aí eu pego o meu celular e começo a ver tudo que eu salvei. Aí eu pego as coisas e vou pegando o link das coisas e realmente botando assim, tipo, e eu vou fazendo uma organização das coisas que eu salvei. Que aí eu consigo catar programa, consigo catar dica, site legal que as pessoas falaram, entendeu? Que aí Receita, peguei muita receita, entendeu? Então, assim, eu tento fazer isso aí. Por que eu falo que isso é ruim? Porque aí você tá sendo produtivo, aquele negócio de tentar ser produtivo o tempo inteiro, que é uma bosta isso. E eu vejo muita coisa legal. Vídeos que me fazem, sim, refletir, que me ajudam a aprimorar o meu senso crítico, me informam de algo. Mas é isso, é importante achar um equilíbrio e focar a nossa atenção em coisas que realmente Livro bom é assim, meu. Tava buscando até agora. Que é isso? Calma, eu vou até pausar, porque... O que é? E chamam isso de entretenimento. Estão ensinando os nossos filhos a odiar o país, Que isso? respeitar os pais e a duvidar se são meninos ou meninas. Acho que a gente... Meu Deus. Eles não percebem, O que é isso? mas a mensagem está ali. Onde? Aí a gente se pergunta, Desligou, ia começar o filme. será que não estamos perdendo os nossos filhos dentro da nossa própria casa? Oi, Vic. Aqui em casa, ler sempre foi muito importante. Tá. Mas hoje também é questão de proteção. O que é isso? Esses HQs trazem o que a maioria não tem coragem de mostrar: coragem, valores e verdade. Olha, mãe, ele luta contra o comunismo. Insano! Eu adorei! Eu gostei muito! Olha, mãe, ele luta contra o comunismo! Eu amei! Eu amei! Eu amei! Eu amei muito! Mano, isso foi pique... Tia Xanda! Tia Xanda, eu quero aprender a me amar. Eu quero me desconstruir, mano. Isso foi... Né? Foi meio pau a pau. Cadê o vídeo da Tia Xanda? Eu quero muito ver aqui. Aqui, ó, mano. Aqui, ó. Eu quero muito aprender a me amar. Você conhece o... Aí, mano. Eu queria ver o vídeo original da Tia Xanda, velho. Pô, isso aqui é um bom áudio. Valores e verdade. Isso aqui é um bom áudio do Pixier, cara. Olha, mãe, ele luta contra o comunismo. Mano, insano. Eu gostei muito desse vídeo, eu gostei. Esse Viu? vídeo me deixou feliz. Eles entendem. A Super Prumo É a mesma do Fio que Liga. não tem patrocinador bilionário, mas ela tem coragem. Quando eu Foda. compro esses HQs, eu não estou Ué, não entendi, na real. comprando só uma revista. Eu estou investindo no que eu acredito. Eu estou blindando os meus filhos. Insano, eu gostei. Histórias bem Que livros são esses? É publi isso do livro? feitas, com ilustrações incríveis, É publi do livro. Insano, eu gostei, que mano. ensinam sem deturpar. Sobre o bem e o mal, sobre a verdadeira história do Brasil, sobre fé, justiça e liberdade. É por isso que escolhemos a Super Quem Prumo. enviou Insano, R$1? insano. Já souberam da boa notícia? Sora vai jogar no Vasco. Hein? Tô por fora. Porque o caráter deles não pode ser terceirizado. Se a gente não plantar, alguém vai plantar por nós. Eu apoio uma leitura consciente. E vocês? Sim, eu super apoio também. realmente são úteis. Porque é muito importante a gente ser Pera, a Sora vai jogar no Vasco aí? uma sociedade que saiba questionar, criticar, refletir, pra gente conseguir fazer mudanças reais. Só que tá aí o problema. A gente tá Tá. vivendo numa era da história muito horrível. Com tanto de guerra, tudo que tá acontecendo lá nos Estados Unidos, feminicídio. Olha, é um fato, tá cada vez pior, assim. O que tá acontecendo, meu? Pelo amor de Deus, em momentos assim, é muito importante a gente se informar cada vez mais, questionar cada vez mais e conversar com as pessoas sobre isso. E assim, nesses momentos, eu acredito que uma das coisas que nos dá mais poder é a união. Para fechar, eu vou ler 2 citações que resumem muito bem o que a gente falou até agora, Tá. resgatando também o que foi dito lá no começo. A importância de sermos pessoas articuladas, informadas e que conseguem se conectar com profundidade, Legal. tanto com nós mesmas quanto com o outro. Em Divertindo-nos até a Morte, Neil Postman argumenta que democracia e imprensa são praticamente inseparáveis.
Uma democracia eficaz pressupõe uma cidadania razoavelmente informada, Não, mas em certa isso aqui. medida, Ai, não, gente. Gente, não. Deixa. Isso aqui saiu. Deixa quieto. crítica, capaz de compreender e debater os assuntos do momento em detalhes e com profundidade. Assim como o advento da imprensa desferiu o golpe final no mundo decadente do feudalismo, a tela está destruindo o mundo da democracia liberal. Bora entrelaçar os assuntos? O brasileiro foi ensinado na escola que o conhecimento deveria ser útil e não aprendeu a ter amor pela sabedoria. Essa foi uma frase que eu li num post do Instagram e eu acho que ela encapsula muito bem o nosso problema. Amar, saber, aprender e pensar. É claro que ler livros mais densos, livros difíceis de ler mesmo, é A Sophie tinha falado aqui no chat do YouTube, falou, ela tá caminhando pelos chats, né? Enfim, ela falou assim, pior que já usei esse argumento de pegar as coisas boas dos dois lados. Ah, que ódio. importante. Mas, isso não quer dizer que ler livros por puro entretenimento é inútil ou perda de tempo, porque não é. Aliás, a gente também tem que considerar aqui o peso que a cultura da produtividade tem aqui nessa equação. Assistir um filme longo, uma série, ficar o dia inteiro pintando, lendo... É bom demais ficar o dia inteiro... Vamos usar as palavras certas. Ficar o dia inteiro... Vamos, todo mundo em nisso? Vagabundando. Vagabundear é bom demais, entendeu? Gente, vagabundar é bom demais. É uma das coisas mais boas que tem pra você fazer no mundo, entendeu? Vagabundear, vadiar por aí, é bom. Vai dizer o quê? Que você gosta de todos os minutos da sua vida serem produtivos e funcionais. Não, pô. Entendeu? Porra, você tem que vagabundear também. Vamos viver vadiar, exatamente. Tem que... É muito bom ser vadio, óbvio. O tempo inteiro não. Entendeu? Mas, pô... Entendeu? Tá doido? Fazer nada... Caraca, quantos dias você pode falar isso? Nessa economia, quantos dias você pode virar e falar assim, caraca, hoje eu não fiz porra nenhuma. Que coisa linda de se dizer, entendeu? Tem que ter, pô, que isso? Tem que se ser vadio, entendeu? É, tá doido. Não, que isso. Tendo um quebra-cabeça, que seja ter um hobby demorado. Usar o seu tempo de lazer para fazer alguma atividade longa, que exija tempo, paciência. Isso vai totalmente contra a cultura de ser produtivo o tempo todo. Você mal consegue aproveitar aquele momento de lazer porque você se sente culpado de não estar fazendo algo útil. Quanto mais rápido você terminar esse filme, montar aquele quebra-cabeça, pintar aquele quadro, ler aquele livro... Pobres são melhor. vocês que não podem passar um dia sem trabalhar. Pobres são vocês que são escravos do sistema colonialista. Porque trabalhar é castigo, tá lá na Bíblia. Eu sou vagabundo, eu gosto de vadiar. Muito É isso. obrigado. É isso. Eu sou vagabundo, eu gosto de vadiar. Muito Você tem que vadiar também, pô. Que isso? A vida não pode ser só trabalho, não, pô. Pô, que isso? Quanto mais rápido, melhor. Não, vamos nos forçar a demorar nos nossos hobbies, nos nossos passatempos. Ler com calma, reler 1000 vezes se for necessário. Olha, eu e vocês, a gente pode criar uma meta juntos. Ficar menos tempo em rede social e ter mais hobbies de descontração saudáveis. O que vocês acham? Ler um livro fácil, mas também se esforçar para ler um livro difícil. Mas também não ficar se cobrando a ser produtivo. Se divertir e descansar é produtivo, sim. Ler realmente cansa a cabeça. E sem esse papo de não... Vamos descansar pra você ser mais produtivo no trabalho quando você... Não. É fazer nada pelo nada. Não é com o objetivo de ficar melhor pra quando você for trabalhar, render mais. Não. É nada pelo nada, entendeu? É trabalhar, é descansar. Não é pra poder trabalhar melhor. Não, é descansar pra eu descansar, filho. Não é pra depois eu trabalhar melhor, não. Não, é pra descansar. Exige muito do nosso cérebro. Então a gente também tem que dar uma folguinha para nós mesmos e ter momentos de descanso cognitivo. A única coisa que não vale é abrir o TikTok e Instagram, tá? É isso, descansar pelo esporte, exato, caralho. Pelo esporte, amor ao esporte, exato, mano. Pode. É isso.
YouTube tá liberado, não tem problema. Aqui nesse canal, principalmente, assim, se você não é inscrito, se inscreve agora, Isso, dá like, dá meta de like. 100 mil inscritos, uhul. E outra coisa importante que eu lembrei agora, trabalhar a nossa ansiedade. Quando for falar, respira. Tá tudo bem, o mundo não vai acabar no meio da sua frase, no meio do seu raciocínio. Putz, imagina. Isso não vai acontecer. Vou Respira. mandar o canal dela aqui no chat, tá? Mas aí tá na descrição dos vídeos, do vídeo pra quem quiser. Ela tem vídeos muito legais, muito interessantes, tem análises muito boas, assim. Eu gosto dos vídeos dela porque tem esse ritmo mais lento, ela puxa boas referências. Acho que vale a pena dar uma chance aí pro vídeo, pro canal dela. Pensa nas palavras, na frase, no seu raciocínio e fala. Então vamos concluir o vídeo de hoje com a seguinte citação. Uma sociedade que não consegue mais ler textos complexos pode em breve se ver incapaz de pensar pensamentos complexos ou de reconhecer quando eles estão ausentes. Nesse contexto, a leitura torna-se não apenas um ato cognitivo, mas um ato cívico, um ensaio para a resistência intelectual que a democracia exige. Aliás, eu postei essa citação lá no meu Instagram, que eu comecei a postar lá, tá? Então, se vocês quiserem, vão lá seguir, @jubeneduzzi. Então, vão lá me seguir, porque a meta desse ano, eu Gente, falei. me segue também no Instagram, porque eu tô tentando, sabe? Todo ano eu falo isso, sabe? Que eu vou tentar postar mais, mas eu tô tentando postar um pouquinho mais, assim, tipo, de vez em quando, pelo menos um bom dia, assim. Não é nem pra, sabe? Não, é porque é meu trabalho, né? No fim das contas. Então é o61 no Instagram, beleza? Aí você segue lá, tá? Beleza? É isso. Vídeo passado, de todo o meu modo Mulheres de Negócios. Parceria. É isso, eu tô assim também, entendeu? Esse ano a gente vai desenrolar umas coisas assim. Parceria, às vezes uma marca pede ai, manda aí o seu Instagram, aí eu já fico com vergonha, porque a última coisa que eu postei foi ano passado, entendeu? Então tô tentando movimentar, tá? Pra gente continuar mantendo a máquina funcionando, né? Enfim, Seguidores, então tem aí, ó. metas, É isso. monetização. Networking, exato. Deadlines. É isso, vamos lá. E eu preciso da ajuda de vocês. Então, É isso. estou aceitando muito. Já aproveita que vai seguir ela no Instagram, segue nós também, entendeu? Aí, às vezes eu posto um storyzinho assim, tipo, e aí, posto almoço, aí eu falo assim, notas. Então a gente, entendeu? Bota uma caixinha de pergunta que eu não vou responder. É isso, gente. Um bagulho é por esse caminho. Mas vez ou outra dá uma interagida no Instagram, tá? Legal. A boa vontade e compaixão de todos vocês, tá? Mas é isso, espero que vocês tenham Posta um cuidado, espelho. Eu postei isso hoje porque é no elevador, né? gostado do vídeo. E um beijo e até o próximo vídeo. Aí, ó. Coisa boa, gente. Bom vídeo. Passem no canal dela, tá aqui. Vou mandar o linkzinho pra vocês que estão aqui no chat. Mas também tem... eu mandei o link do vídeo. Também tem... tá na descrição aqui, se esse corte for pro YouTube. Beleza? Gente, vou só no banheiro rapidinho. Já volto. Até o próximo vídeo, pessoal do YouTube. Tchau!